ao vivo agora também por meio do Facebook, em imagem, na nossa conversa com a nutricionista Aline Sensi. Hoje nós vamos falar sobre a importância do intestino. Um bom dia, Aline, obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, Daniela, bom dia a todos os ouvintes, eu que agradeço. Acho que quando nós nos encontramos aqui pela manhã, estávamos justamente falando intestino. Muitas vezes é um órgão do nosso corpo que a gente só pensa sobre o seu funcionamento e como auxiliar o seu funcionamento quando nós temos aquele problema de constipação. Porém, nós teríamos que pensar todos os dias porque ele tem uma importância gigantesca para o nosso organismo. Com certeza, Daniela. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o intestino ele é um órgão muito importante. Ele é responsável pela produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, até 90% da serotonina, que é o hormônio da alegria, do bem-estar, é produzido no intestino, né? Então, além disso, ele também é responsável pelo sistema imunológico, pela digestão e absorção dos nutrientes. Então, não adianta a gente comer, às vezes, os melhores alimentos se eu não estou garantindo essa correta digestão e absorção lá no intestino, né? Então, é importante a gente justamente compreender essa importância do intestino, como ele funciona, porque quando a gente fala em intestino, a gente ficou com uma constipação, a gente fala de probióticos, de microbiota. Vamos entender um pouquinho mais sobre tudo isso. Muito bem. Então, gente, quem não vai no banheiro todos os dias, a gente já tem um problema instalado ali, que é a constipação, que é aquela dificuldade, né, de ir aos pés, que a gente chama. Então, com certeza, o consumo de fibras, de pré-bióticos, que são as fibras que as bactérias boas lá do intestino vão se alimentar delas, né? E os probióticos, que são os próprios micro-organismos vivos. Temos alimentos, que depois eu vou comentar deles, que são ricos em probióticos, que as pessoas podem estar consumindo, sim, para auxiliar ali no funcionamento adequado do intestino. E lembrando, quem não vai no banheiro todos os dias, gente, isso não é normal, tá? Então, a gente precisa, sim, olhar para isso, olhar para esse intestino, porque ele tem muita importância, sim. E justamente algo que você colocou aqui no início, que a gente pode explicar um pouquinho mais, essa ligação do intestino com o nosso cérebro, com o nosso humor. Então, por mais que a gente não imagine, mas tem uma super relação. Exatamente. Então, o intestino ele é considerado o segundo cérebro. Por quê? Porque esse eixo intestino-cérebro justamente tem a ver com a nossa produção da serotonina, como eu conversei antes, né? Que é o hormônio do bem-estar. Então, esse hormônio ele é muito importante para a pessoa acordar de bom humor de manhã, né? Até com a parte da cognição, né? Então, tem a ver, sim, essa produção de serotonina, que ela os alimentos ricos em triptofano, que são consumidos, vão auxiliar lá no intestino na produção da serotonina. Isso é muito importante. E todo o nosso comportamento vai estar relacionado com a saúde do nosso intestino. Então, somos nós os responsáveis por como o nosso intestino funciona. Com certeza. Dependendo dos hábitos, né, e do comportamento alimentar. Por quê, Daniela? Porque nós temos bactérias boas e ruins lá no intestino. Então, dependendo da nossa alimentação e dos nossos hábitos, nós estaremos alimentando as bactérias, porque temos trilhões de bactérias, né? Somos colonizados lá no intestino por trilhões de bactérias. Então, temos mais bactérias no intestino do que células no corpo. Então, imaginem só. Então, lá no intestino, nós temos, então, essa proliferação de bactérias, dependendo, fungos, vírus, né? Tem vários micro-organismos que nós chamamos ali. Então, nós vamos alimentá-los de acordo com a nossa alimentação. Se nós consumirmos, né, frutas, vegetais, cereais integrais, termos uma alimentação variada, colorida, nós estaremos alimentando as bactérias boas. Se nós tivermos uma alimentação ali rica em alimentos ultraprocessados, né, que são aqueles alimentos que contêm mais do que 5 ingredientes na composição, gorduras saturadas, né, alimentos mais industrializados, que a gente chama, nós estaremos colonizando as bactérias ruins. Então, o que significa isso? Vai ter ali gases, né, porque não foi feita uma digestão correta dos nutrientes, né? Às vezes as pessoas têm muito problema de não mastigar bem os alimentos, então esses alimentos vão chegar
meio que inteiros lá no intestino, né? O intestino não vai fazer o papel lá da boca, que é de mastigar, e nem o estômago. Então, vai chegar lá no intestino essas partículas de alimentos inteiros. Então, vão chegar lá no intestino e vão fermentar. E vão servir ali de alimento para as bactérias ruins, né? Então, vai piorar ali a consistência das fezes, vai piorar o funcionamento do intestino, causando gases, estufamento, né? Essa sensação de empachamento, de distensão abdominal que a gente diz, né? Então, todos esses são sintomas, né, desse funcionamento do intestino que está alterado realmente. E a pessoa precisa ficar em alerta, né? Não deixar chegar numa condição de uma constipação aí de mais de uma semana, 15 dias, enfim, tem casos aí muito graves, né? Que inclusive tem que tomar algumas medidas mais emergenciais para resolver. Exato. Então, as pessoas têm muito hábito, né, de tomar aqueles laxantes, aqueles produtos, né, para auxiliar. Só que isso não é adequado, Dani. Eu digo que não é adequado porque isso vai limpar o intestino. Então, aquela camada protetora que a gente teria ali no intestino, ela vai junto também com esses produtos, né? Esses laxantes. Então, não é adequado. Então, a gente precisa realmente consumir os alimentos, né, ricos em pré-bióticos, que são as fibras, os vegetais, como eu falei antes, né? Os probióticos, que são alimentos que a gente já tem os micro-organismos vivos ali, né? Que são o iogurte, o kefir, a kombucha, que já tem na composição essas bactérias benéficas, né? Então, com certeza, não é normal, gente, ir uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Isso não é normal. A gente precisa olhar com carinho para esse intestino. Muitas vezes tem pessoas que precisam de uma suplementação, que a gente faz também, né, com probióticos. Então, realmente, a gente precisa olhar para esse intestino com mais carinho, sim, porque ele é muito importante. E olhando para o nosso momento aqui, né, nós estamos, por exemplo, agora vivendo o nosso inverno muito intenso, né? Nós temos aí previsão de temperaturas negativas, inclusive para amanhã, para quarta-feira. E a gente sabe que com o frio, Aline, alguns hábitos que são mais fáceis da gente manter no verão, eles acabam não sendo mantidos com aquela intensidade. Digo, a questão da hidratação e até mesmo da atividade física. Né? Exato. Então, o que a gente orienta os pacientes a fazerem no inverno, né? Para aumentar a hidratação, gente, eu gosto de explicar para os pacientes que os chás, o chimarrão, o café, eles são bebidas quentes, auxiliam, né? Eles auxiliam, mas eles não substituem a água. Então, o que eu digo para as pessoas? Tomar uma água mais morninha, talvez para aumentar, né, essa hidratação. Deixar a água perto, gente. Não deixem água lá longe, no filtro, na torneira. Deixem uma garrafinha perto do ambiente de trabalho, enfim, ou do ambiente que a pessoa está, né? A questão dos alimentos mais refogados agora, alimentos que vão ao forno, os vegetais, para a gente conseguir aumentar esse consumo mesmo. Não que os alimentos crus não estejam indicados, pelo contrário. Mas esses alimentos refogados, eles auxiliam, eles ficam mais quentinhos, né? Dá mais vontade de comer. A questão das frutas também, uma dica que eu gosto de dar no inverno, as pessoas podem utilizar para fazer um mingau, um cremezinho, as frutas junto, né? A questão das frutas também, fazer o chá e depois comer a fruta. Assar uma maçã com canela, por exemplo, né? Utilizar as frutas para um bolo, alguma bebida mais quentinha, então ajuda com certeza a aumentar esse consumo. Manter esses hábitos. E para a gente fechar, Aline, a gente sabe também que na terceira idade, alguns desses hábitos se tornam ainda mais difíceis, não só no inverno, né? A gente sabe que tem essa questão do intestino, às vezes, funcionar mais devagar. O que a gente pode falar sobre isso e quais são as dicas que a gente pode dar? Exato. Então, como eu conversei antes, né, sobre a questão da ingestão das fibras, né, que são as frutas, os vegetais, os cereais integrais, gente, arroz integral, né, esses alimentos mais íntegros, que daí a gente não perde os nutrientes, não perde aquelas camadas externas dos grãos, né, que são riquíssimas em nutrientes. A questão da boa hidratação, como eu comentei antes, uma coisa muito importante também é o sono adequado, gente. Sono adequado tem tudo a ver também com o funcionamento do intestino, né? Tem essa relação. O exercício físico regular e a alimentação variada, né, gente? Várias cores nesse prato. Não é só de alface que vive o homem, né? Então, variar nesse consumo. Então, consumir alimentos variados, de cores diferentes, respeitando a safra agora, né?
Então, a questão do brócolis, do couve-flor, né? As frutas, bergamota, laranja, esses alimentos mais alaranjados, né? E quanto mais cores, gente, melhor o funcionamento do intestino, tá? Então vamos começar a pensar no nosso intestino, né? E até mesmo ali, não só para quem não tem aquele hábito regular de ir ao banheiro, mas para todo mundo, porque muitas vezes você está funcionando o teu intestino, mas ele poderia funcionar mais, ele poderia Com funcionar certeza, melhor, né? Com certeza. Tudo isso vai ajudar a regularizar, né, Dani? Esse consumo de alimentos saudáveis sempre vão ter o benefício de alimentar bactérias boas lá no intestino. Né? Sendo que os alimentos ultraprocessados, refrigerantes, né? A gente vai ter consumo alto de açúcar, de sal, de gorduras saturadas, né? Que são gorduras de origem animal. A gente vai ter sempre essa alimentação ali, essa proliferação de bactérias ruins, né? Então, a gente sempre tem que pensar nesse equilíbrio. Como estamos equilibrando ali essa microbiota? Né? Parar para pensar nisso. Estamos realmente alimentando bactérias boas que vão auxiliar no sistema imunológico, no bem-estar, né? No funcionamento ali do nosso cérebro, da nossa cognição? Ou estamos consumindo ali alimentos ruins, né? Mais industrializados, favorecendo o crescimento de bactérias ruins lá no intestino? Então, sempre pensando nessa balança, né? Muito bom, um excelente bate-papo para o início de semana, amanhã a gente já começa um outro mês, né, Aline? Exato. Então, sempre é tempo da gente mudar os nossos hábitos, melhorar. Né? E a gente agradece muito a presença da nutricionista Aline Sense conosco aqui no Saúde e Bem-Estar. Eu que agradeço o espaço, então, Daniela. Bom dia aos ouvintes e muito obrigada. Esse foi o nosso Saúde e Bem-Estar sobre a importância do intestino. Lembrando que esse bate-papo fica disponível no nosso Facebook. Então, se você quiser passar para um amigo, para um familiar, quiser ouvir de novo essas dicas da nutricionista Aline Sense, estão disponíveis no nosso Facebook. E o nosso Saúde e Bem-Estar também conta com o apoio de Vivere Clínica de Oncologia, atende a convênio junto ao Hospital São João Batista, fonoaudióloga Josiane Mesquita, atendimento na Rua Marechal Deodoro, no edifício San Rafael, Maria Angular Dauas, médica oftalmologista, atende crianças e adultos, Personari Beleza e Longevidade, atendimentos personalizados no Shopping Napa Lugana, doutora Letícia Bergamaschi, atendimentos na área de geriatria e médica clínica geral e cognitive consultoria educacional e psicológica. Soluções inovadoras para transformar a gestão escolar. 10h24, intervalo e já voltamos.